As notícias. Goiás Notícias. Notícia do tamanho da verdade. Notícias com credibilidade. Goiás Notícias. E as notícias do tamanho da verdade com credibilidade estão de volta. Você está acompanhando Goiás Notícias comigo, Vital Rafael, edição desta sexta-feira, 12 de maio. Muito bem, toda sexta-feira, você sabe, nós temos aqui a participação do Avel Alencar no quadro O Ponto de Vista, onde a gente discute um dos assuntos, o principal assunto da semana, seja na nossa cidade, na nossa região, em Goiás ou no Brasil. Bom, e o assunto de hoje você vai saber agora, mas antes, claro, deixa eu dar um bom dia especial para o meu amigo Avel Alencar. Bem-vindo, Avel, bom dia. Bom dia, Vital, como sempre, prazer. Fala bom dia de novo, que seu microfone estava desligado, Avel, por favor. Isso. Bom dia, Vital. Como sempre, foi um prazer, é um prazer vir aqui. Prazer é todo nosso. Então agora vamos rodar a vinheta, porque está no ar, a partir de agora, o nosso Ponto de Vista com Avel Alencar. Toda sexta-feira na Goiás FM, você tem um encontro marcado com uma informação. Pontos de Vista com Avel Alencar, a partir das 11 horas da manhã dentro do Jornal Goiás Notícias. Ao vivo, pela Rádio Goiás FM 87,9. Pontos de Vista com Avel Alencar. Você é o nosso convidado especial. 11 horas e 11 minutos. O assunto mais falado dessa semana foi o encontro que aconteceu anteontem entre o ex-presidente Lula, e o juiz federal Sérgio Moro, né? Esse depoimento dado pelo ex-presidente Lula refere a uma suposta propina recebida pelo ex-presidente, que seria um apartamento triplex no Guarujá. Esse assunto que está sendo tão falado, divulgado, né, no Brasil nos últimos meses. E então foi tão aguardado, esperado o encontro, o depoimento do ex-presidente Lula para o juiz Sérgio Moro, que é quem comanda aí esta investigação. Avel Alencar, no seu ponto de vista, como foi esse encontro, como foi o depoimento do ex-presidente Lula, como você viu aí os dois, tanto o ex-presidente Lula como também o juiz Sérgio Moro, eles e também nessa audiência, como você avalia o comportamento de ambos? Olha, você falou em avaliar comportamento. Eu acho que a gente, como se trata de uma audiência de instrução, né? Audiência onde o Lula foi chamado pela primeira vez depois de 3 anos e meio levando porrada de tudo quanto é lado, para dizer o que ele pensa sobre isso. Eu não vou falar sobre comportamento não, porque até a opinião que eu tenho sobre o comportamento do juiz Moro é uma opinião assim, a postura dele como magistrado é lastimável, né? Ele rasgou todo o processo penal, né? E isso não é de hoje. Quando ele era secretário da ministra Rosa Weber, ele escreveu o voto que ela proferiu sobre o julgamento do mensalão, sobre o ministro José Disseu, né? E lá o Moro escreveu para ela falar que não tinha provas contra o acusado, mas que a literatura jurídica permitia condenar. E agora o Moro é juiz lá em Curitiba, na Justiça Federal, e ele está querendo fazer a mesma coisa com o Lula, condenar sem provas. E a audiência durou 5 horas e meia, onde o Lula toda hora perguntava ao juiz: o senhor tem prova contra mim? Não, porque eu ouvi falar. Não, o Lula falava para ele: olha, eu não vim aqui para fazer depoimento sobre o que o senhor ouviu falar. Qual é a prova que você tem contra mim? Né? Então, o que acontece? Todo o processo de ontem foi assim, do ponto de vista do Estado de Direito, lastimável. Se um juizinho de província, do interior, semi-analfabeto, que nem advogado é porque não teve competência de tirar a carteirinha da OAB, acha que pode achacar um ex-presidente da República
com a estrutura do Lula, o que não faz comigo, com você, com qualquer outra pessoa? Imagine, isso é um perigo para o Estado de Direito, né? Onde as pessoas não têm mais condições de saber se ela será respeitada num tribunal e se ela será julgada com correção num tribunal. Essa é que é o grande dilema que se desenvolveu ontem em Curitiba. É a garantia do Estado de Direito, a garantia da democracia representada por Lula e uma postura autoritária que se desconsidera as provas, que se passa por cima de todo o regramento legal, constitucional, para tentar condenar um adversário político. Que é isso que o Lula representa para o Sérgio Moro, um adversário político. O Moro não tem condições morais nenhuma de julgar. Ele deveria pedir, se considerar incapaz de fazer esse julgamento e passar a bola para outro juiz. Ele está extremamente comprometido com o PSDB. E não sou eu que estou falando, é só você clicar no Google que vai aparecer. O Lula não tem um evento público que ele não está pendurado no cangote de algum tucano de grande bico. Então, a situação que eu vejo, no meu ponto de vista, é assim, ontem o Lula conseguiu pôr os pingos nos is, né? Pôr os pingos nos is. Ele disse o que ele achava daquele julgamento, uma farsa. Ele diz a opinião dele sobre os procuradores da República, um monte de menino que não tem vivência prática, garotos que vão para um PowerPoint e faz aquele monte de, sei lá, setinhas e balõezinhos e etc, mas sem nada por trás, sem nada que sustente, a não ser a convicção deles. Eu não gosto do Lula, quero condenar o Lula e tenho convicção que o Lula é culpado, então eu vou condenar o Lula. Mas não tem substância, não tem prova. E o grande risco disso, como eu falei anteriormente, é isso. Se fazem isso com um homem que tem mais de 30 títulos universitários de doutor honoris causa, reconhecido por todas as grandes lideranças internacionais da América do Norte, da África, da Ásia, da Europa. Um homem que resgatou o Brasil da miséria. Um homem respeitado a nível internacional e nacional. Um homem que consegue, numa simples audiência em um tribunal de um estado lá do sul, do ponto de vista econômico secundário, por um juizinho de província, ele consegue colocar 70 mil pessoas na praça para assistir o julgamento dele. Gente de norte a sul do país, de leste a oeste. Se alguns juízes acham que podem fazer isso, com um cara desse, com um homem desse, com a estatura dessa, um homem que já não é independente, faz parte da história do Brasil, o que não fariam conosco, que somos simples cidadãos? Bom, a primeira parte é essa. Pois não, Frisal, pode falar. Não, 11 horas e 18 minutos, você está acompanhando o Goiás Notícias, estamos aqui com o quadro Ponto de Vista com a Vel Alencar. E o Moro, ele fez escola. Semana passada, um juiz lá de Brasília, mais sujo que pau de galinheiro, resolveu fechar o Instituto Político do Lula em São Paulo, né? Olha a que ponto chegamos. Esse juiz lá de Brasília, que eu não sei nem o nome dele, é um cara que foi afastado de uma investigação por suspeição. O próprio Ministério Público Federal pediu o afastamento desse juiz por suspeição. Lá em Brasília ele é conhecidíssimo, o cara é mais sujo que pau de galinheiro. Mas eles estão se achando que podem fazer tudo o que querem, com quem quiser. Esse é que é o perigo. Eu bato sempre nessa tecla. Esse é o perigo. É o perigo da justiça agir como partido político e atuar prioritariamente contra os seus adversários políticos. A justiça deixou de ser isenta.
nós temos 10.500 procuradores no país. Tem meia dúzia fazendo esse bafafá todo. O problema é que os outros estão calados. Tem procurador sério aí também. Não é possível que só tenha procurador tendencioso no Ministério Público, mas estão calados. E o Martin Luther King, que era um grande líder norte-americano em defesa dos direitos de igualdade racial, ele falava o seguinte, que o que importava, o que preocupava ele, não era a gritaria dos corruptos, não era a gritaria dos bandidos, não era a gritaria das pessoas que agem de má fé, era o silêncio dos bons. Quando os bons ficam calados, aí prevalece a gritaria dos maus. Esse é que é o grande X da questão. O juiz ao qual você se referia chama-se o juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. Isso aí, obrigado pela complementação da informação. Né? Então, Vital, eu acho que as pessoas estão vendo o Luiz Nassif ontem, eu acompanho os blogs, né? Alternativos de notícia, porque eu não me fio na Globo. Aquilo ali a Globo é um troço doente, né? É um esquema de informação doente que defende interesses econômicos deles, né? Milionários e bilionários, né? Então tem um jornalista que ele tem um jornal, um blog chamado GGN, jornalggn.com.br. E o Luiz Nassif é um jornalista de, 40 anos de profissão, respeitadíssimo. E que por isso mesmo, por ser respeitadíssimo e ser um jornalista sério, um jornalista honesto, né, que dá notícia, como a Rádio Goiás FM, ele é boicotado pelos grandes jornais, né? E ontem ele gravou um depoimento a respeito dessa audiência de ontem em Curitiba. E eu nunca vi o Luiz Nassif tão indignado. Eu até sugiro que procurem, né? No Facebook tem lá Jornal GGN, é só clicar, tá lá. E escute o depoimento dele, o nível que ele acha que chegou, a disfarçatez lá do Ministério Público no Paraná e a Justiça Federal no Paraná. E a Justiça como um todo, né? Ele estava indignadíssimo e a indignação dele é uma indignação das pessoas de bem, né? As pessoas de bem ficam falando dessa história de triplex, mas a gente, quando quer provar se a gente é dono ou não de alguma coisa, a gente vai no cartório de registro, aqui em Itapaci, a gente vai lá no cartório da Albertina, pega uma cópia da escritura, ou vai aqui no cartório de registro de títulos e documentos, no cartório do Dr. Osmar, e pede o registro do patrimônio, aí está lá o nome do dono, né? Era a coisa mais simples do mundo, né, fazer isso. E, no entanto, os caras tem 3 anos que estão tentando provar que um triplex de segunda mão no Guarujá, que é uma praia que nem é tão famosa do ponto de vista dos ricos e famosos, né? É uma praia comum. Então há 3 anos e meio não consegue nem ir no cartório de registro de imóveis lá no Guarujá para ver, me dá uma cópia aí dessa escritura, deixa eu ver em nome de quem que tá, porque quando vai puxar a cópia da escritura, do registro do imóvel, tá em nome da OAS. Aí quando você vai lá no processo de recuperação judicial da OAS, adivinha o que está lá dando como garantia de pagamento da dívida da OAS? O imóvel, que dizem que é do Lula, né? Então, assim, uma coisa muito surreal, assim, o Moro, eu acho que o Moro ontem foi exposto ao país. Qual é o verdadeiro tamanho do Moro? O Moro é um anão, né? É um anão jurídico, é um anão moral, né? É um sujeito que só sobrevive porque aí está na Globo todos os dias e todas as horas. O dia que desligarem o botão dele, ele acaba, vira pó. Muito bem, 11 horas e 24 minutos, você tem mais 1 minuto. Você vai encerrar por aqui ou você quer falar esse 1 minuto? Não, olha, o meu ponto de vista sobre essa questão,
eu acho que está bem explicitado. Se você quiser levantar alguma outra questão, eu posso... Não, exatamente, né? Por conta do tempo. A gente precisa acabar às 11h25. Exato, eu procuro ser disciplinado. Se você falar assim, Abel, você tem que falar meia hora, eu falo meia hora. Eu gosto de falar. Agora, se é 15 minutos, é 15 minutos. Agora nós só temos 30 segundos. Pois bem. Então, vai meus agradecimentos. As pessoas que quiserem saber minha opinião sobre qualquer tipo de assunto, né, principalmente na área que eu domino mais, não se furtem de ligar aqui para a rádio, que eu estou disposto a atender e responder dentro do possível da minha capacidade, de minhas limitações, né? E uma questão particular interessante, que na semana passada eu falei a palavra errada, estupro. Aí eu falei, estrupou. Rapaz, ligaram pro J. Brito e falaram, Abel falou uma palavra errada. É desse jeito, é assim mesmo. Isso mostra que as pessoas estão prestando atenção e que eu tenho que tomar mais cuidado com o meu português. Obrigado, Abel, pela sua participação. Até semana que vem.